Eu vou falar sobre usos da Prova Brasil. Como eu fui anunciado, eu passei minha vida na UFMG, eu acabo de me aposentar, depois de 38 anos. Então, atualmente, eu dou uma consultoria para o Grupo Santillana. Por uma questão de transparência, eu devo apresentar isso. Eu vou falar de 4 coisas. Eu vou falar um pouquinho da Prova Brasil, muito aí dialogando com o que Reinaldo falou, e vou falar de 3 usos: o uso normativo, o uso pedagógico, o uso administrativo ou gerencial, com muita interseção com algumas coisas que Reinaldo falou. Bem, a Prova Brasil, primeiro, nós temos que ter claro que ela é algo que tem a ver com direito. Essa é uma palavra que eu gostaria que todo mundo guardasse. Quer dizer, hoje, o direito à educação é direito de aprender. Perceba, a minha visão de aprender é uma visão ampla. Eu, às vezes, gosto de citar o Novo, que é um sociólogo português, que ele está citando um francês, mas ele sintetiza de uma maneira muito interessante. Aprender o quê? Ele fala, tudo que nos une e tudo que nos liberta. Interessante, né? O que nos une? Nos une a cultura. No caso do Brasil, nos une a diversidade. E o que nos liberta? O conhecimento. Ou seja, a ideia de aprendizado, ela não pode ser reduzida à ideia de aprendizado cognitivo. Não é só matemática, não é só biologia, não é só ciência. A gente vai à escola para aprender outras coisas. E essas coisas também são importantes. A escola não é um método Kumon. Isso é importante a gente declarar, ainda que a gente use o nome, o conceito de aprendizado e corretamente para tudo. Pois bem, o sistema educacional, dado que ele existe para servir o cidadão, ele deve ser analisado pelo aprendizado de seus alunos, medido em uma métrica comum. É que a ideia do direito do aluno ao aprender, ela tem uma consequência. E essa consequência eu a vejo quando eu olho, tomo conhecimento dos resultados de uma medida, que é a Prova Brasil. Quer dizer, a Prova Brasil foi um passo fantástico, no sentido de que você criou uma maneira de verificar se o direito dos alunos está ou não atendido. Então, na educação, nós temos que superar essa fase, percebe? Não podemos dar uma surra na Prova Brasil, porque ela está me dando uma notícia que eu não queria. A minha pergunta é essa: a escola está atendendo os direitos de aprendizado de seus alunos? O sistema está aprendendo? E eu vou sublinhar essas 2 coisas, de todos e de cada um. Perceba, o cada um vai ser dentro da escola, o todos vai ser fora da escola. Queria que essa é a primeira frase, é a que eu mais gostaria que ficasse claro, mesmo que não se lembrem de outras coisas. Prova Brasil é a forma de o Estado verificar se o direito à educação está sendo atendido. Tem outras justificativas que dialogam facilmente com isso, mas essa é uma visão importante. A gente sempre fala muito, a educação está muito associada com transformação, com direito. Pois bem, a Prova Brasil é feita para isso também, né? Apesar do nome ser Prova Brasil, na realidade não é prova. Isso aqui é um conceito mais difícil. O que a gente faz é colocar cada aluno em um ponto da escala de domínio da competência considerada. O que é isso? Leitura. Uma forma de medir. Eu vou te colocar aqui ou aqui. Não tem nenhum problema você estar mais abaixo. Quer dizer, se o sistema tivesse acostumado, você fala, puxa, você ainda não aprendeu tantas e tais coisas. Opa, você já aprendeu muito. Nós estamos o Brasil é uma sociedade tão excludente que a gente sempre olha o número e fala, você foi reprovado. Aqui não tem reprovação. A Prova Brasil, ela foi pensada para ajudar o aluno, para ajudar a escola. Quer dizer, eu te localizo numa posição. E agora, o que a gente vai fazer? O que essa escola, o que esse sistema vai fazer se a gente está aqui ou não? Agora, o uso normativo. Repare essa palavra que eu coloquei, uma palavra um pouco mais complicada. E eu queria que vocês, então, guardassem 3 coisas. Normativo, eu queria que todo mundo guardasse. O que é normativo? A ideia do pai e da mãe. O menino voltou, e aí, meu filho? Quer dizer, você deu bem, você foi. Quer dizer, eu preciso ter uma indicação clara se
o que você aprendeu está adequado, eu vou falar desses adjetivos, ou não. Perceba que não é passar ou não passar. Essa é uma ideia excludente. Perceba, a ideia, o importante eu disse, é aprendizado. Você aprendeu o que lhe permite caminhar? Esse é o uso normativo. Qual número a gente vai usar? É muito interessante que eu estou nesse sistema há muitos anos. Em 90, eu queria que vocês pensassem em leitura quarta série. Eu coloquei português, eu não gosto muito, porque a gente não tem uma prova de língua portuguesa, que eu até gostaria que tivesse. Então, a prova de leitura na quarta série, em 97, a gente trabalhava com 175. Hoje, que foi o primeiro grupo que fez isso, o Movimento Todos pela Educação, estabeleceu 200. E o Reinaldo, num estudo que ele fez, para subsidiar isso, ele estava propondo 213. Pois bem, hoje ficou 200. Então, o que eu queria que vocês voltassem para a cidade de vocês? Se tem um aluno abaixo de 200 na quarta série, ele não teve o direito dele de aprendizado atendido. Então, a minha síntese, a minha maneira de olhar o dado, ela tem que refletir os valores. E na educação, a gente tem essa dimensão. Você pode dizer uma dimensão democrática, uma dimensão de inclusão. Daqui para frente eu vou ser mais pessoal, quer dizer, qual que é a minha solução para isso? Tá? A exemplo de Nova York, né? Eu li lá, foi muito interessante isso, depois eu conto. Eu falei, puxa, todo mundo trabalha com nível, quais níveis? Perceba, eu dividi em 4 níveis, na realidade eu queria dividir em 3, básico, adequado e avançado. O básico aqui é o quê? Olha, eu aprendi isso com as minhas amigas, que falavam do pretinho básico. Olha, eu estou vestida de uma maneira razoável. Não vou parar o quarteirão, mas ele é positivo, ainda que ele seja básico. O adequado, a palavra que se usa em inglês é proficiente, mas em português essa é uma palavra que fica dura. Adequado, eu estou dizendo, olha, tá bom, é isso, você aprendeu o que você esperava, pode continuar. E o avançado, você foi além. Entenda o seguinte, infelizmente a gente está no Brasil. Então, depois que eu fiz isso, eu descobri que não podia ficar só com 3 níveis. Eu tive que criar o 4, que é o abaixo do básico. Na realidade, eu estou mudando um pouco essa palavra para deixar claro, isso é insuficiente. Quem está lá embaixo, quem está no insuficiente, não aprendeu o que devia. Percebe? Essa é uma pessoa que está excluída do sistema. Eu fiz um trabalho com uma aluna minha agora para a Unesco, exatamente a gente pensando a ideia da exclusão. Então, o que é exclusão? A matrícula, ele teve acesso, mas ele não aprendeu, porque ele está lá no insuficiente. Veja a prova Brasil, que coisa fantástica. Quantos são os alunos do seu sistema que estão excluídos, estando dentro dele? São aqueles que estão no nível insuficiente. Então, eu trabalho com esses níveis como uma proposta de solução das 2 dificuldades anteriores, da média e da porcentagem. Tá? Tudo tem mais dificuldade. Bem, eu defendo que a escola e o sistema devem ser vistos pela porcentagem de alunos em cada nível. Então, vamos ver 2 exemplos. Cuidado que aqui o avançado está no princípio, tá? Olha que escola legal. Ela tem 37% dos alunos no avançado, 42% no proficiente, 17% no básico e 4% no abaixo do básico. Eu acho essa escola excelente. Tem gente que fala, Chico, mas tem 4% no básico. 4% no insuficiente. Sempre teremos, a não ser que você tenha fraudado. Como a gente sabe, o aluno teve um mau dia, ou ele chegou na cidade, ele ficou doente, os pais se separaram, quer dizer, desgraça vai acontecer. O que não dá é para ter um número enorme, como a gente vai ver em seguida, de crianças aí. Ter algum, gente, aqui é um problema sério, isso não quer dizer que essa criança não teve direito. Eu mudei agora, eu estou dizendo, escola, se você me vem com 4%, 5%, eu estou legal, eu estou satisfeito com você. Percebe? Mas o que não dá é no 9º ano. Olha a escola no 9º ano. Ela já não é uma escola, né? Eu só tenho 9% no avançado, eu vou falar, isso está me parecendo pequeno. Então, percebe, eu queria que a escola olhasse isso.
Olha essa outra aqui, cuidado que agora tem um defeito, eu inverti. Essa escola estava, olha em 2007, ela tinha 45 abaixo do básico. Tem gente que quer me pegar, fala, você falou que pode ter gente abaixo do básico. Calma, 3, 4, 5%, e não 45%. Percebe? Tem 45% dos alunos dessa escola, que no básico só 10%, quer dizer, um comportamento estranho. Não sei se me acompanharam aqui. Eu não estou tirando média, eu estou dizendo que todos os alunos estão em algum lugar aí. Eu volto naquela ideia, é direito para todos. Então eu dou, depois que eu fiz a avaliação, eu dou notícia de todos. E dou notícia de uma maneira que é pedagógica. Eu disse da interpretação normativa. O que eu queria que vocês guardassem? Minimamente, 200. Segunda coisa que eu queria que vocês guardassem, não tirar a média. Todos os alunos devem ser considerados. Quantos nós temos em cada uma dessas posições? Mas isso é muito pouco. Perceba, não dá para fazer uma prova que custa tanto para dar um resultado tão pífio. Então nós temos que ter uma interpretação pedagógica. O que é isso? Tem aqui uma série de dificuldades nas nomenclaturas. Eu reservo, a exemplo de muitas outras pessoas, a palavra habilidades para algo mais localizado. Por isso é que ela está no plural. Reparem, conhecimentos e habilidades. Essas duas coisas são para formar competência. Por isso é que eu coloquei no singular. O que eu quero? Que a criança leia, compreensão leitora, competência leitora. Uma habilidade, né? Por isso que está no singular. O que é uma competência leitora? Bem, nós deveríamos ter essa definição. E essa definição devia ser simples da seguinte maneira. Aos 11 anos, nesse nosso país, a criança será capaz de ler esses textos, 3.000 textos, que teriam que ter textos de todas as origens. Nós temos isso de forma virtual, o SAEB faz um pouco isso, mas seria melhor que a gente tivesse essa discussão de frente. Perceba, aqui eu estou fazendo uma distinção importante. Essa discussão da competência não é coisa de especialista. Eu não quero perguntar ao professor de matemática o que o aluno tem que saber de matemática. Desculpe, perguntar só a ele. Eu não quero perguntar só ao professor de língua portuguesa o que o aluno deve ler. Mesmo porque leitura tem que ser um projeto de toda a escola. A gente fala história, bem, olha, história será ler e compreender. Ler, compreender e tomar posição. Isso é compreensão leitora. Então, a ideia da competência você teria que explicitar do ponto de vista muito concreto, com texto, que a gente chama de item tecnicamente. Pois bem, o que é a Prova Brasil? Eu tiro alguns itens. Tem todo aí um processo muito bem feito, muito bem justificado. E aí eu produzi a nota. Agora eu tenho que começar a voltar. Então perceba, cá embaixo do lado direito está a palavra proficiência. E eu tenho duas setas. A primeira seta é que eu chamo de interpretação pedagógica. Eu vou entender o resultado. E depois a segunda seta, que eu chamaria de intervenção pedagógica. Agora que você entende onde seus alunos estão, o que é que você vai fazer? Né? Um dia eu encontrei com um alemão num ônibus em Belo Horizonte. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele estava muito impactado, tem muitos anos, né? Infelizmente tudo na minha vida aconteceu há muito tempo, né? Ele falou, eu não entendo esse seu país, aqui pode acontecer tudo que não acontece nada. Ele estava tão impactado com as diferenças, com as coisas, falou, pô, mas o que você vai fazer? E eu ali, aluno da universidade, está assim, lutando também para sobreviver, mas é a ideia, é a segunda setinha. Agora que você entendeu, nós ainda não entendemos o resultado, mas quando entendermos, vai ficar muito forte a ideia do que você vai fazer. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho da primeira seta, que sai da proficiência, que é número, para algo que é pedagógico. Eu não sei se dá para ver tão claramente, mas aqui eu tenho 6 itens que estão em Romanos. Tá? Eu estou no lado esquerdo, reparem, cá de baixo, item 1, item 2, item 3, até 6. Agora, reparem o aluno, o estudante B, que está no meio.
Esse, gente, não dá para dizer tudo, mas essa é a essência da interpretação pedagógica. O item, a questão e o aluno estão na mesma escala. Eu sei que isso é meio difícil, mas me acompanhe aqui. Peguem o aluno B. Quais itens que o aluno B acerta? Todos que estão abaixo dele. Quais os que ele não acerta? Os que estão acima dele. Na realidade, a relação é probabilística, ele pode ou não errar. Ele tem muita chance de acertar o que está abaixo e tem muito pouca chance de acertar o que está acima. Então, o que eu queria, e aqui é quase sonho nesse momento, não vai ser na próxima rodada, que quando você olhar essa nota, agora eu falo para você como professora, como pedagoga, você falasse, olha, 200, quais itens ele não consegue? Percebe, 200 não é baixo, mas tem estruturas que o aluno não consegue. Eu estou em 150. O que ele consegue em 150 de leitura? Ele consegue coisas... Estou falando, gente, 11 anos, Prova Brasil, é 5º ano, 4ª série. Ele devia estar lendo. Em 150, ele compreende umas palavras. Está lendo muito mal. Tá? Então, o que seria interessante? Que, dado a nota, a proficiência, você imediatamente traduzisse essa proficiência para dimensões pedagógicas. Bem, eu queria agora interpretar. Você interpretou, 200 está bom, ele sabe isso. Agora que eu sei, o que eu vou fazer? Que é a outra perninha. Aqui são os projetos de intervenção pedagógica. Os meus níveis, eles sugerem projetos. Insuficiente, recuperação. O aluno não aprendeu. A escola tem que ter um projeto de recuperação. Um dia eu participei de uma mesa com uma secretária de educação do interior do Ceará. Fantástica. Ela é uma cidade pequena. Ela falou, eu pago para a melhor professora dar aula aos sábados para os piores alunos. Eu falei, puxa, ótimo. Quer dizer, é lógico que eu não estou sugerindo, gente, longe disso de estar querendo sugerir solução. Eu estou apenas constatando que aquela pessoa, ela percebeu claramente. Eles não aprenderam, eles precisam de recuperação. O básico, o aluno que está no básico, lembra, ele precisa melhorar. O domínio dele é elementar. Mas perceba, o reforço é importante, a escola tem que ter uma proposta de reforço. Você não pode, empurrou o aluno, passou, pronto, esqueceu, só no fim do próximo ano. Está errado isso. O projeto pedagógico teria que ter essa dimensão. O adequado é aprofundamento. Você pode oferecer atividades. E, finalmente, quem está no avançado, aí para esse tem a Olimpíada de Matemática, de Língua Portuguesa, o que for. Ou seja, eu gostaria que os nossos projetos pedagógicos, eles tivessem essa capacidade de refletir o que a medida me disse. Percebe? Então, a Prova Brasil, ela tem essa dimensão que nós estamos longe de ter chegado nisso. Longe, longe, longe. Mas a gente que está dentro da estrutura pedagógica, nós precisamos não só cobrar, pedir que a informação tenha essa dimensão, mas também contribuir. Olha, na nossa escola eu consegui dizer que os alunos que são insuficientes têm essa ou essa característica. Lembra, eu falei do uso normativo, que está bem feito, está pronto. Falei do uso pedagógico, que é uma possibilidade, que precisa de desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouquinho do uso administrativo e gerencial. Primeira coisa, se você entra nessa seara, são necessárias outras considerações além do cognitivo, que ficou claro na fala. Primeira coisa, evitar exclusão de alunos do teste via repetência ou dispensa do teste. Pensa o seguinte, como a coisa funciona hoje, eu posso aprovar os alunos. São Paulo já não tem esse problema. São Paulo não tem problema de fluxo, mas, de maneira geral. Mas aí eu posso excluir no dia do teste, que essa é a estratégia cínica e ótima. Eu ganho porque todo mundo está aprovado e tiro os mais fracos no dia do teste. Né? Então, isso é muito complicado. Agora, eu queria trazer para essa discussão uma ideia importante, que é o esforço necessário para o mesmo resultado, ele depende das condições socioculturais dos alunos. Então, onde que está o meu pensamento? Eu estou
Eu vou mostrar isso só para vocês se localizarem. Perceba essa, que seria um indicador geral de desempenho que eu gostaria de ver mais usado. Eu criei um quinto grupo, reparem as minhas colunas: excluídos, insuficiente, básico, adequado e avançado. Eu fui da esquerda para a direita. Eu incluí uma categoria de excluídos. O que é isso? Eu estou defendendo o seguinte, que quando eu for calcular um indicador gerencial, eu vou colocar todos os alunos. Perceba o meu fio da meada? É direito, é todos. Então, se é todos, ele tem que estar em algum lugar. Ou ele está no excluído, e, portanto, veja o score que eu dou para o excluído, é 0, ou 2, ou 5, porque dei 5 para o básico. É aquela ideia de que você está ali, olha, você chegou cá embaixo, né? O básico não é suficiente, né? O adequado, sim, é suficiente, né? O que eu pretendia obter com isso? Já que o mundo também é da escolha racional, a escola vai ter que dizer, olha, se o meu aluno não for, eu tiro 0 por ele, né? Então, não vai ser por aí. Quer dizer, eu estou defendendo que a gente traga esses alunos que hoje estão sendo julgados para fora, para dentro. Não sei se ficou claro. A escola do meu bairro, ela pagou no Enem para uns alunos não irem, e pagou para outros alunos não irem. Então, ela encheu o bairro de cartazes. Nós somos a terceira escola de Belo Horizonte, com 45% dos alunos. Entende? Isso me deixa furioso, né? Então, por isso que eu estou defendendo aqui esse nível. Então, o que eu queria? E agora eu vou caminhar para concluir. Eu queria que o esforço fosse considerado. O que é esforço? É mais complicado que nível socioeconômico. Mas nós temos uma boa medida do nível socioeconômico. Eu conheço o nível socioeconômico de todas as escolas de vocês, porque elas fizeram Prova Brasil e em 2007 eu já fiz isso. E funciona. Eu tenho uma ideia, eu não tenho uma ideia precisa, mas eu tenho uma ideia suficientemente boa. Então, o que eu estou querendo dizer? Que eu gostaria de olhar a escola por 3 dimensões. Eu quero de uma escola o quê? Que ela esteja num patamar mais alto. Mas eu também quero que ela melhore. Qual é o problema? Eu não conheço o patamar olhando um ano só. Por isso é que eu estou dizendo o seguinte: o patamar da escola precisa de dados de 3 anos. Na técnica a gente chama uma média móvel. E agora nós vamos ter. A gente pode fazer isso. 2005, 2007, 2009. Quando os dados da Prova Brasil saírem, eu vou ter uma trajetória. Então eu vou poder saber o patamar que você está. E aí eu vou olhar o quê? Eu vou olhar onde você está e de onde você veio. Mas eu terei 2 medidas, né? Quer dizer, a flutuação de um ano para outro, ela terá sido minimamente considerada. Então, o que eu chamo resultado educacional para mim é aprendizado. Eu não gosto muito da palavra resultado, eu gosto mais da palavra aprendizado, mas tem hora que a gente tem que utilizar. Então, o que é o resultado da escola? Ela teve 2 notas. A nota do patamar e a nota da melhoria. Então, vou compor as 2. Então, compus o resultado. E agora eu vou trazer o outro elemento, que é o esforço. Então, eu criei um outro nome. Então, qual é o valor da escola? Quanto que a escola merece de visão pública? É algo que vem a ver do resultado e do esforço. Eu acho que a gente precisa explicitar esse esforço para a gente ter um diálogo mais razoável com o concreto, com o professor. Entende? Dar aula numa escola de seleção é muito fácil. Entende? Quando eu posso selecionar meus alunos, os resultados vêm tranquilamente. É cinismo a gente dar exemplo das escolas técnicas como boas escolas públicas. Elas são públicas, mas elas são escolas de seleção. É cinismo dizer que as escolas super caras de São Paulo são boas escolas. Eu estava no colégio dos meus filhos, a última, aí o professor, o diretor falou assim, olha, a nossa escola é muito boa, esse ano nós aprovamos em primeiro lugar no concurso do Cefet, da Escola Técnica de Belo Horizonte. E aí ele se deu muito mal, porque estava um pai que levantou a mão e falou, não foi seu aluno não, foi meu filho. Ele tinha 2 filhos, um tinha passado e o outro não. Percebe? Então, a gente tem que trazer para a escola as 2 considerações. O que não dá para fazer? Que eu vejo determinados grupos querendo fazer. Que é o seguinte, ele não quer falar de resultado, como se o resultado fosse algo ruim.
Aprendizado é direito, e nós temos que falar de resultado, sim, nós temos que falar de aprendizado. E aprendizado, ele tem que estar registrado, não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, esse tempo não vai voltar. Agora, nós vivemos numa sociedade democrática, o direito do cidadão fala, eu não aprendi, eu podia ter aprendido. Então agora é reacionário você falar contra resultado, quando o resultado significa aprendizado. Entretanto, na minha maneira de pensar, está faltando os sistemas olharem com mais tranquilidade a dimensão do esforço. A dimensão do esforço é a mesma do valor agregado, é apenas um modelo que me parece que é mais simples de dizer, olha, o merecimento é produto das duas coisas. Muito obrigado.